Como todos os nossos projetos, a ideia surgiu anos antes da gente ter coragem de executar o projeto. Era meados de 2018 e eu estava escrevendo meu TCC discutindo o desenvolvimento das minhas animações, o estilo que eu estava criando e o projeto que eu planejava fazer com elas. Para isso, eu precisava juntar várias referências e uma delas era as cutscenes do jogo Alice Madness Returns, que parecia muito com a estética de animações que eu estava trabalhando. Alice Madness Returns é a continuação de American McGee, ambos jogos de plataforma e ação em terceira pessoa que tem como tema uma reimaginação sombria com estética gótica do clássico Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll. No jogo, você controla Alice, que depois de perder a família em um terrível incêndio, ficou em um estado catatônico, sendo admitida no manicômio até a sua recuperação no final do primeiro jogo. Em Madness Returns, ela tenta construir uma nova vida, mas algo parece não se encaixar e ela volta para o País das Maravilhas, que é a manifestação física da sua mente, em busca das suas memórias perdidas para tentar entender o que realmente aconteceu naquela noite de tragédia. O livro original, como muitos da época, eram ilustrados com arte em bico de pena, e as ilustrações ficaram tão famosas e icônicas quanto a própria história. Por isso as cutscenes foram feitas simulando bonecos articulados de papel desenhados com bico de pena, fazendo alusão também aos teatros de papel, que é um brinquedo infantil da época. Algumas partes do cenário sendo decorada com caligrafia, manchas de tinta e outras texturas. Eu e minha irmã somos completas covardes, mas fizemos uma exceção para Alice, já que o visual e a história desse jogo são incríveis. Na verdade, o jogo como um todo é uma grande referência pra gente. A gente poderia fazer uma série de vídeos com horas de duração discutindo sobre a semiótica e a arte desse negócio, mas para o meu TCC mesmo em específico, a maior referência usada foram as cutscenes em 2D. Na época, eu só tinha conseguido fazer animações extremamente curtas, de menos de 1 minuto, com exceção de uma, a Danse Macabre, que não tinha cenário para poder ser projetado em um espaço 3D, e era uma dança com vários movimentos repetidos. Então eu acabei animando mais ou menos 1 minuto e meio, que acabou virando um vídeo de uns 4 minutos. Mas enquanto eu analisava o meu progresso técnico e as referências usadas nos meus projetos, eu comecei a desconfiar que talvez eu já tivesse a capacidade técnica de fazer uma animação tão complexa e tão bonita quanto as cutscenes do jogo. E nada melhor para provar essa teoria do que fazendo uma fã animação e depois comparando com o material original, certo? Bom, não naquela época. Parte da minha proposta de TCC era criar um canal no YouTube para apresentar as minhas animações. Era uma proposta diferente desse canal, aliás. A ideia era criar várias animações em stop motion de histórias clássicas em domínio público. Mas a verdade era que eu não ia conseguir executar aquele projeto até o fim, e isso doía muito. Animação é algo completamente multitarefa e demorado. Eu era apenas uma, e além de fazer todo o meu projeto de TCC, que eu já ia ter que encurtar caso eu não quisesse entregar incompleto, eu ia parar para fazer uma fã animação que eu provavelmente também não ia terminar? Óbvio que não. O projeto só voltou à tona durante a pandemia. Eu tinha parado de trabalhar e a única coisa que tinha para fazer era um curso de arte digital todo sábado. E sabe-se lá por quê? Eu lembrei da ideia de fazer uma fã animação da Alice para testar a minha técnica. E dessa vez, não só eu não tinha nada de importante para fazer,
mas eu fiquei um bom tempo trabalhando oficialmente com animação depois de ter saído da faculdade e eu tinha muito mais experiência. Se antes, quando eu tive a ideia, eu achava que tinha algumas chances de conseguir fazer um projeto desse tamanho, agora era certeza que eu dava conta. Então, no impulso, sem planejar nada, eu arregacei as mangas e comecei a trabalhar. Fazendo cartaz. Antes de começar, eu fiz questão de eliminar o maior dos problemas, a possibilidade de largar o projeto no meio do caminho. Isso, infelizmente, não é novidade. A gente brinca que não fazemos nada simples, porque todas as ideias que a gente tem dos projetos são muito grandes e sempre precisamos diminuir a escala para que ele fique minimamente possível. Mas mesmo sendo possível, ainda é gigante e várias vezes um projeto grande que começamos é empacotado para terminar depois, porque quando atingimos um bloqueio criativo no projeto, é muito mais fácil continuar depois. Só que esse depois geralmente é muito depois, porque ninguém além da gente sabe sobre esse projeto e ele ser adiado não vai mudar a vida de ninguém. Mas, se mais pessoas soubessem, a animação teria que sair, porque eu me comprometi com o meu público. Para isso, eu fiz um cartaz, como um pôster de cinema, gravei um vídeo do processo de produção do cartaz e coloquei no YouTube e nas minhas redes sociais anunciando para todo mundo ver que eu ia começar esse projeto. O cartaz também tinha uma função mais prática, que era fazer um teste de como seria a arte do projeto e o processo de criação dos desenhos. Alice tem uma arte linda e eu queria garantir que a arte saísse completamente autêntica e não parecesse que alguém simulou o efeito do bico de pena no digital. E eu também tenho dificuldade até hoje em fazer arte 100% no digital, então eu fiz tudo à mão. Para a técnica de bico de pena, é bom você ter um papel mais grosso que não deforme ou manche quando absorver muita tinta. Mas eu peguei um bloco de desenho com um papel envernizado, então mesmo sendo de gramatura normal, ele aguentava a tinta do nanquim. Fazia uns anos que eu não mexia com bico de pena, mesmo sendo uma das minhas técnicas de arte favorita. E eu nunca tinha gravado um vídeo naquele formato, então o vídeo não ficou lá grande coisa e eu acabei borrando em vários lugares do desenho. Mas para mim a imperfeição faz parte dessa técnica, então eu fui lá e borrei ainda mais. No final das contas, deu muito trabalho, poucas views e eu não sei se eu vou fazer um vídeo nesse formato de novo. Mas ele mostra bem como foi o processo de arte. Primeiro, esboce a arte final feito à mão, direto no papel. Depois escaneia, recorta a arte e colore digitalmente, adicionando uma textura de papel. Tiveram algumas modificações da arte do cartaz para a arte final do curta, mas o básico é isso. A música. Agora que o cartaz tinha sido publicado e o desafio tinha começado, era hora de escolher a música. Eu não tinha equipamento para gravar áudio com falas, então o AMV, que é Animated Music Video, parecia a escolha mais óbvia. Quem assistiu o curta final sabe o quão bem a música escolhida casou com a animação, sendo por questão temática ou pelo tom da música. E pode parecer que foi uma escolha calculada depois de muita pesquisa e análise, mas a verdade mesmo é que eu não tinha ideia de que música eu iria usar para o projeto. Então eu abri meu Spotify, coloquei em aleatório e comecei a procurar uma música que fosse interessante e a primeira que combinasse com o projeto ia ser a que eu ia usar. Porque se não ficou claro até agora, esse projeto começou basicamente com um ataque criativo por impulso. Eu não sei quanto tempo eu fiquei rodando no Spotify, mas nenhuma parecia ser exatamente a correta. Até que foi no mês de dezembro, da Anastácia, começou a tocar. Pra ser sincera, eu queria trabalhar com animação desde que eu era muito nova. E eu amava Anastácia, especialmente a cena do salão de baile. E uma das minhas metas de carreira
era fazer uma animação usando aquela música. Até o momento, eu achava que essa animação seria uma original, mas na hora ficou claro que essa música seria a trilha sonora perfeita para esse projeto. A música é linda, mas ao mesmo tempo melancólica, e fala de um eu lírico que tenta desesperadamente se lembrar do seu passado, da sua infância, e o que aconteceu para que esse passado feliz não exista mais. E isso é basicamente o arco de personagem da Alice durante o jogo, que também é lindo, melancólico e sinistro. Então a música casava perfeitamente de forma temática e o tom também era muito próximo. O único defeito, entre aspas, por falta de uma palavra melhor, era que talvez a música não fosse sinistra o suficiente para o tom do jogo. Então eu decidi brincar com edição de áudio um pouco. Primeiro, eu me gravei cantarolando no ritmo da música e acrescentei o áudio no começo e no final, para deixar um pouco mais melancólico. E para deixar mais sinistro, eu me inspirei na distorção de voz da Rainha Vermelha, um dos personagens mais sinistros do jogo e que tem ligação direta com o mistério da história, e tentei fazer algo parecido com a música. Para isso, eu copiei a faixa original e diminuí o pitch da voz, deixando ela mais grave. Daí copiei de novo a faixa original e deixei ela mais aguda, para então rodar as 3 faixas de uma vez: a versão original, a versão grave e a versão aguda. Para finalizar, eu acrescentei um efeito extremamente longo de fade-in das faixas de áudio distorcidas. Então a música começava normal e a distorção ia aumentando lentamente. E eu também mudei bem de leve os tempos das faixas distorcidas, para que os vocais soassem um pouco adiantados ou atrasados do original, fazendo eles se destacarem mais. Mas durante toda essa brincadeira, aconteceu um tremendo de um imprevisto. Na hora de copiar as faixas do vocal para fazer a distorção de áudio, eu acidentalmente não selecionei a faixa de áudio até o final, então eu fiz uma cópia parcial do áudio. Por causa disso, pouco tempo depois da música ter atingido a distorção máxima, ela do nada volta ao normal, sem distorção nenhuma. Nos primeiros segundos eu entrei em completo desespero, achando que eu tinha estragado o arquivo e ia precisar começar tudo de novo, mas quando eu comecei a fazer essas edições na música, eu já tinha o roteiro escrito e, segundo ele, milagrosamente a distorção de voz terminava no exato instante que a personagem derrubava o vilão do jogo, quase como se ela voltasse a ter paz depois de conseguir justiça. Um dos meus mantras criativos é um conselho muito importante que uma professora de desenho me passou na faculdade, que é deixe o acaso entrar na obra. Quando você está produzindo um projeto, vão aparecer vários problemas, acidentes, imprevistos e limitações. E ao invés de ficar correndo tentando corrigir tudo para sair exatamente do jeito que você planejou, a melhor coisa que você pode fazer é incorporar esses imprevistos no seu processo criativo. Essa pausa na música não foi planejada, mas deixar daquele jeito ia ficar mais legal e dar menos trabalho do que tentar corrigir. Então foi como ficou a versão final. Fazendo o roteiro e o animatic. Como eu já tinha o áudio praticamente pronto, ao invés de fazer um storyboard e depois fazer o animatic, eu decidi ir direto para o animatic. Mas desenhar as cenas sem planejamento ia ser muito difícil, então eu primeiro escrevi um roteirinho básico no Word. Eu decidi que o curta ia ser dividido em 3 partes. Ela em Londres, no começo tentando se lembrar do seu passado, depois ela cai no País das Maravilhas, com vários personagens aparecendo e as memórias ressurgindo, porque no jogo os fragmentos de memória que ela recupera estão espalhados pelo País das Maravilhas. E no fim, ela se lembra do que aconteceu, persegue o vilão e empurra ele na frente do trem. Além disso, eu queria que a cena dela caindo no País das Maravilhas
acontecesse no mesmo momento em que os quadros ganham vida na animação original da Anastasia, porque é praticamente o momento mais intenso da música. Com tudo estabelecido, eu escrevi de forma simples o que ia acontecer em cada cena e mais ou menos como ia ser a sequência de eventos e às vezes como eu pensava em fazer a transição de uma cena para outra, mas ainda mantendo bem simples. No final deu 659 palavras, pouco menos de uma página e meia. Até esse projeto, eu costumava fazer apenas o storyboard e já passar para animação, sem fazer o animatic. Então, pular o storyboard e fazer direto um animatic foi algo fora da minha zona de conforto. Eu abri um arquivo de animação no Krita, importei a música já remixada e comecei a desenhar as cenas de acordo com o que eu tinha escrito no meu roteiro. As partes mais importantes para mim no animatic e storyboard é a composição de cena, pose dos personagens e expressão facial. Então, desde que essas informações fiquem claras na hora de animar, eu não me importo se o animatic fica muito bonito ou se ele está de acordo com a model do personagem. Na verdade, se o animatic estivesse de acordo com a model sheet, seria irrelevante pra gente, por causa da técnica específica de animação que a gente escolheu, então foi tudo feito na base dos bonecos de palito. Na verdade, isso acabou sendo até um teste de qualidade do projeto. Se ele parecia assustador quando era apenas um monte de bonecos palito, significa que a direção e composição das cenas estava excelente e que vai ficar ainda melhor quando for feita na versão final. O processo todo de produção de um vídeo de 4 minutos demorou 9 meses, então não teria como explicar tudo o que foi desenvolvido em um vídeo curto. Por causa disso, nós tivemos que dividir esse making of em partes, que aos poucos vão ser publicadas no canal. Na parte 2, nós vamos falar sobre todo o processo de criação dos cenários, props e personagens do curta. Se você não quiser perder a próxima parte, se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te mandar notificação quando sair. Enquanto isso, você pode rever a nossa fã animação da Alice clicando aqui ou dar uma olhada na nossa primeira animação original clicando aqui. Até a próxima!